É um privilégio poder estar aqui nesta manhã e cada dia pregando a mensagem do Senhor, mas é um maior privilégio para mim poder cada dia estar ao serviço do Senhor, não somente sendo boca de Deus, mas sendo mãos e pés para o Senhor, que é isso que Deus pede a cada um dos seus filhos, ser mãos e pés. Amém? Bom, eu dou graças a Deus porque estava escutando o pastor Vítor apresentar e de alguma maneira encontrava algum sentido naquilo que eu vou trazer nesta manhã, que creio que é da parte do Senhor, que há uns dias me anda incomodando. Não tem sido agradável aquilo que Deus tem falado à minha vida, nem vai ser, talvez, não vai ser agradável também aquilo que falarei nesta manhã, porque a nossa carne não nos agrada, aquilo que Deus pede de nós, e não quero dizer que vai usar, e espero que não, e que Deus não permita que use palavras desagradáveis, mas sim aquilo que Deus fala às nossas vidas, muitas vezes não é o que mais nos gosta, aquilo que é o mais agradável, como eu dizia no domingo quando dirigia o culto. Então Deus tem estado aí a trazer essa palavra à minha vida e como filho de Deus gostaria de transmitir à igreja também. Tanto que pus um título que andava vários títulos, não é? Entre uns, compromisso, para aqui e para lá. E pensei que realmente o melhor compromisso com o versículo bíblico, que é a palavra de Deus, creio que é o versículo adequado, sem muitos floreados para um versículo, para um título, melhor dito. Marcos 8, 34 e 35. Conhecemos e esperemos que o vivamos e que cada dia seja como uma palavra rema para a nossa vida. Gostaria de orar, que me acompanhassem em oração, para que o Senhor fosse tranquilizando-me e eu pudesse expor a sua palavra, a palavra de Deus para a edificação da nossa vida, porque quem edifica não é o homem, quem edifica é a palavra do Senhor e o Espírito vivifica. Amém? Senhor Jesus, nesta manhã quero agradecer do teu amor, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque uma vez mais posso estar neste local, Senhor, falando do teu Evangelho, mas não só neste local, Senhor, cada dia da minha vida, de onde seja possível, Senhor, que tu dês-me a valentia, Senhor, para falar, Senhor, para levar da tua palavra, para servir-te, Senhor. Dá-me as forças, Senhor, e dá-me o ânimo, Deus. E, Senhor, que cada dia possamos morrer mais e mais ao nosso eu, Senhor, para que vivas tu em nós, Senhor. O importante não é sermos salvos, Senhor. O importante, Senhor, é que vivamos na salvação produzindo frutos, Senhor, cada dia das nossas vidas, Deus. Vem neste lugar, abençoa a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, aos nossos irmãos, Deus, Senhor, que estão por este mundo afora, Deus. Quero orar, Senhor, e peço, Senhor, para cada pessoa, Senhor, que está no ministério Remar, Senhor, servindo na igreja cristã, corpo de Messias, mas também, Senhor, para tantos e tantos, Senhor, que por este mundo afora leva a tua palavra, Senhor, que faz a tua obra, Senhor, é utilizada nas tuas mãos, que nem sequer muitas vezes pertence a uma denominação, Senhor, mas tu, Senhor, está aí, Senhor, servindo-te, Senhor, servindo-te aí no anonimato, Deus, e tantas vezes são maltratados, Deus. Senhor, que tu possas abençoar, Senhor, cada um que proclama o teu Evangelho, Deus, e cada um que te serve, Senhor, cada um que te ama, Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, Marcos 8, 34, 35, diz, e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabes, a cruz é algo que realmente não é agradável. Viver na cruz não é agradável. Não foi agradável há 2000 anos. A cruz há 2000 anos era onde eram crucificados, eram mortos, os condenados, de onde
onde as pessoas era a morte mais dolorosa, segundo consta, e a morte mais vergonhosa, não é? A cruz é algo que realmente não é agradável. Agora, pois, de certa maneira, a cruz para nós é sinal de vitória. De certa maneira, não, é vitória para nós. Aquilo que era doloroso, que é vergonhoso para hoje, a cruz é símbolo de vitória e de esperança, de vitória sobre o pecado e de esperança da nova vida em Cristo. Amém? A cruz. Esta palavra é uma palavra que me tem incomodado, não é? Me incomoda a mim, que o Senhor tem falado à minha vida. E começou através de... Tenho mais para o fim, mas não importa. Que o Espírito Santo me vai guiando, é isso que eu peço. Sobre que... Eu lia sobre cristãos no mundo, não é? Não é cristãos no mundo, viver no mundo, também já lá vamos, mas é cristãos que estão espalhados a servindo ao Senhor, não é? Depois via histórias e coisas, e depois pus no Google, no meu amigo, não é? Pus lá, nosso amigo, pus lá, cristãos mortos no ano de 2020. E foi daí que eu comecei a ficar incomodado, não é? Cristãos mortos. Só na Nigéria foram assassinados cerca de 4.000. No mundo são mortos anualmente. Não serão só cristãos evangélicos, serão também católicos. Dirão, mas é que esses... Não, só quando chegarmos diante do Altíssimo, não é por sermos evangélicos ou por termos uma religião, que seremos salvos e entraremos na glória. Então eu fiquei incomodado, não é? Quando tanta gente, que são verdadeiros mártires do Evangelho, são mártires do Evangelho que são mortos por não negar a sua própria fé, que são mortos pelo fanatismo, mortos porque proclamam que o único Salvador é Jesus Cristo. E que muita gente, esses homens sim são pessoas que padecem. E começa a olhar, não é? E começa a olhar para mim e olhar para as pessoas que vivemos na Europa, em certos determinados países, não é? E começo a ver, não é? O que vivemos tão bem, não é? O que vivemos tão bem e não nos cansamos de queixar. Que morram tanta gente à causa de Cristo, para mim é algo que realmente me impacta, não é? Impacta com a vida que eu levo, uma vida que realmente, se for assim comparado, e não estou a falar de bens materiais, mas também dos bens materiais poderíamos, é uma vida de luxo. Nós aqui na Europa, em países como a América Central, os Estados Unidos, o Canadá, de onde é que não há grande perseguição aos cristãos, mas em África e outras, Ásia, de onde é que cristãos são assassinados diariamente. E isto, ao me incomodar, me dá força para cada dia e ânimo para que morra a mim mesmo e possa servir ao Senhor dos Senhores. E isso deve de ser também, nós, quando nos comparamos, deveríamos de lembrar-nos dos verdadeiros mártires, porque nós não somos mártires. Nós vivemos e padecemos, mas comparado com tanta gente, sabes, muitos dizem, que eu estou doente e padeço. Ok, sabes, não são só os cristãos que ficam doentes, tanta gente fica doente, e quando estamos doentes não quer dizer que padecemos para Cristo. Padecemos porque somos humanos, temos doenças, temos enfermidades, todos, mas isso não é padecer para Cristo. A cruz, na época em que Jesus foi crucificado, era um símbolo de dor e de vergonha. A cruz para nós é um símbolo, hoje a cruz para nós é um símbolo de esperança e de vitória. Viver na cruz é morrer ao pecado. A salvação se obtém a partir da cruz. É o reconhecimento do sacrifício de Jesus que na cruz levou todos os pecados nossos e deste mundo, através do seu sangue redentor.
A cruz para nós não pode ser um símbolo somente, nem podemos viver afastados da cruz. O chamado Evangelho barato. O Evangelho da cruz não se vive de acordo nem adaptado a este mundo e aos prazeres deste mundo. O Evangelho não se pode viver sem compromisso, onde palavras como viver consagrados e serviço são palavras consideradas obsoletas. Cristão tem que viver consagrado à fé. Cristão tem que viver uma vida de serviço. Se eu numa escala, e não me estou julgando a mim mesmo, mas se eu numa escala de 1 a 100, a minha escala não será, espero que seja analisada por o Senhor e seja uma escala positiva. Pelo menos na escala de 1 a 10, a partir do 10 era positivo, não é? Até ao 100. Então, realmente quando nós meditamos, não é? E meditamos e começamos a analisar, e hoje é dia de Santa Ceia, não é? Diz lá em 2 Coríntios 11, versículo 14, podemos ver, diz, examinemos, não? Examinemos, meditemos. Meditemos do tão grande privilégio de poder estar aqui nesta manhã reunidos, sem vontade, como dizia o pastor Vítor, alguns não têm vontade, eu também às vezes não tenho vontade de vir, mas que tão grande privilégio é poder estar aqui nesta manhã, celebrando a Cristo, a sua igreja congregada, quando há tanta gente padecendo neste mundo, em causa de Cristo. A cruz para nós pode ser um símbolo somente, mas não podemos viver afastados da cruz, nem a cruz tem que ser algo simbólico na nossa vida. Tem que ser a vida de Cristo em nós. O Evangelho da cruz não se vive de acordo nem adaptado a este mundo e aos prazeres deste mundo. O Evangelho não se pode viver sem compromisso. O Filho de Deus tem que viver consagrado a Cristo e uma vida de serviço a Cristo. Viver aos pés da cruz faz morrer o nosso eu. O nosso eu que tantos dias nos quer ocupar o primeiro lugar. Mas o que nós temos é que colocar, ao morrer na cruz, Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele humilhou-se e Ele, ao humilhar-se com Ele, nós glorificamos a Ele. Ele humilhou-se quando foi àquela cruz. Não se humilhou por um mero sacrifício ou porque era um foragido, ainda que quisessem condená-lo por tanta coisa. Ele foi à cruz porque levou cravado na cruz. Sabes, devemos de pensar, não é? Não é coitadinho do Jesus que foi à cruz, como, coitadinho, um terremoto. Não. Mas verdadeiramente, aquele sacrifício de amor, aquele sacrifício de entrega, por amor daqueles que até não estão. Mas aqueles, Ele foi por todos, como dizem João 3,16, e nunca é demais lermos João 3,16, 20. Eu hoje não dei os versículos às irmãs, ao staff, porque assim, olha, assim não falho. Há que usar umas táticas. Não foi por isso. João 3,16. Glória a Deus. Não quero ser incomodativo para ninguém. Espero assim que a palavra de Deus traga incómodo às nossas vidas, como assim trouxe à minha. Para que pensemos, meditemos de que tão longe estamos daquilo que Deus demanda de nós. Porque Deus, diz no versículo 16 do capítulo 3, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Perdoar. Quem nele crê é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dele eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que sejam claramente as suas obras, que as suas obras são feitas em Deus. Que as nossas obras são feitas em Deus. Não fazer as nossas obras
para glorificar-nos a nós próprios. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente. E os servos de Deus têm que haver transparência nas nossas vidas, tem que haver claridade. Somos como somos. E se vivemos de acordo à palavra de Deus, encontraremos muitas imperfeições nos filhos de Deus. Mas há que ser transparente, para que brilhe a Cristo nas nossas vidas. Ele se humilhou ao morrer na cruz por todos, como acabámos de ler. Tomar a nossa própria cruz é crucificar-nos e negar-nos para que possamos ressuscitar para nova vida com Cristo. Ressuscitar, a ressurreição de uma nova vida. Em 2 Coríntios 4, diz a palavra do Senhor. Sabes, eu faço parte também daquele grupo que também se queixa por tudo e por nada. Tem a minha esposa que te pode confirmar. Diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Jesus tem que se manifestar em nossa vida. Nós não temos que ser testemunho. Jesus dá testemunho de nós. Temos que levar o sangue de Cristo na nossa vida. Por isso, como diz em Romanos 13:12, diz: rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Isso é o que pede-se a um filho de Deus. É isso que Deus te pede cada dia a mim, rejeitar as obras das trevas. E muitos dirão: as obras das trevas é a magia, o ocultismo. Claro que é isso. Mas sabes, as obras das trevas são aquilo que se faz no oculto. Aquilo que se faz e que realmente pensamos que ninguém vê, mas Ele tudo vê. Rejeitemos. O Senhor nos demanda. A palavra de Deus é para nós. Rejeitemos aquilo que não agrada ao Senhor. Aquilo que não agrada ao Senhor, seguramente, que não é agradável para a nossa vida. Rejeitemos. Como costumamos ouvir dizer, a rádio macuta, a má língua, tantas coisas. A crítica, a murmuração, o olho no argueiro do outro. Rejeitemos tantas coisas que se fazem no oculto. Porque fornicar e obscurantismo não se resume a só isso. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Porque temos que ser luz, porque Jesus Cristo é luz. Uma coisa é receber a Jesus e outra é seguir a Jesus. Sabes, muitos aceitam a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, mas depois não passa só nas outras igrejas. Nestes 25 anos, por aí, que levo, neste pouco tempo que o Senhor permitiu de servir-lhe, já he visto muita coisa. Uma coisa é celebrar a salvação e outra é dar frutos na salvação. Uma coisa é nascer de novo para uma nova vida, outra é viver uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. A preocupação diária de um filho de Deus não deve ser centrada na salvação, mas sim buscar cada dia viver na vontade de Deus. E essa deve ser a nossa palavra remar diária. Não de remar, palavra de vida para nós. Viver cada dia. E verás que ao final do dia estaremos muito, muito longe. Mas se houver essa postura em nós, seguramente que Jesus Cristo nos abençoará.
obedecendo à sua palavra e vivendo conforme a sua palavra. Escrevia aqui um rascunho, dizia o pastor Faria, então agora, é agora que ainda estás terminando? Já ando escrevendo há 3 dias, não é? E escrevi aqui, não podemos fazer nada para ganhar a salvação. Ela é por graça. Mas ocupemo-nos dela. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 diz a palavra do Senhor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. A minha vida só foi verdadeiramente transformada quando eu entendi o que é o temor de Deus. Não o medo de Deus. O temor, a reverência. E nós não podemos ser uma igreja que não teme a Deus. Porque uma igreja que não teme a Deus vive segundo o seu racionamento, segundo a sua verdade. E nós temos que ser uma igreja que vive, não somente a igreja que está aqui reunida neste lugar, mas aqueles que nos veem, que nos ouvem e que até que frequentam outras congregações. Temor e tremor. A palavra ensina-nos que a salvação é gratuita, mas seguir a Cristo tem de se pagar o preço. Por isso estava ali Marcos 8, 34 e 35. Pode não ser um discurso muito eloquente, mas era aquilo que Deus fala à minha vida para transmitir à igreja. Mas seguir a Cristo tem de se pagar o preço não com dinheiro, mas com uma entrega diária de serviço ao Senhor. Jesus pagou com a sua vida o preço bem alto para resgatar. Não precisamos de dinheiro para... Nem a salvação se compra com dinheiro. Nem o serviço ao Senhor se compra. É uma decisão de servi-la sem reclamação. É pena que depois, sabes, depois de servirmos ao Senhor, e eu ia escrevendo isto porque necessito de escrever para que não me se vai à olha depois, escrevi, é pena que depois de algum tempo no Senhor e recebendo de nós dos seus benefícios, esquecemos de que se somos alguma coisa, foi simplesmente porque Deus nos amou, como ouvíamos, e nos ama, apesar de. Deus nos amou, sendo nós pecadores, e continua-nos a amar, apesar de. Agora no de, cada um saberá. É pena que depois de algum tempo no Senhor, e recebendo de nós dos seus benefícios, porque tudo são benefícios, mesmo aquilo que não é agradável. Por isso eu digo, comparados com aqueles que são assassinados, que são mortos para negar a sua fé, nós, se fizermos uma análise da vida que temos, não é? E não falo numa análise que temos na vida do ministério, falo na normal e corrente, não é? Sim, uns têm mais, outros têm menos. Eu falo com alguns cristãos, não é? Quando são como sanguessugas, querem receber. Quando vêm ter connosco ou dizer, pastor Fernando, olha que eu sou cristão. Irmão, mas você ao ser cristão ainda tinha que abrir mais os cordões à bolsa ou ainda dar mais, porque mais venturado é dar do que receber. Verdade, muitas vezes falam, vêm sempre. Glória a Deus, também temos cristãos que nos vêm, irmãos, e nos abençoam grandemente, não é? Mas muitos... Glória a Deus. É pena que depois de algum tempo no Senhor e recebendo nós dos seus benefícios, esquecemos que se somos alguma coisa, foi simplesmente porque Deus nos decidiu amar. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Diz, comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. É importante ter conhecimento da palavra de Deus, porque sem conhecimento o povo perece.
Mas é importante não somente o conhecimento, mas haver versículos chaves na nossa vida. Versículos são, guardemo-nos, que ao termos as barrigas cheias, as casas apareltadas, não nos esquecemos. Jamais me posso esquecer de onde em 93, nada, mas ninguém, não é uma frase feita, nem ninguém queria nada comigo, e o Senhor me resgatou de onde estava. Não podemos, glória a Deus. E agora, se alguma coisa tenho, alguma coisa sou, é somente pela graça do Senhor. E é ser filho de Deus. E é isso que nós temos que ser presentes. Não tem que ser como eu, mas cada um tem que ser como um filho de Deus. Porque Ele é Pai de todos. E Ele é só o Pai. Não há muitos pais. Ele é o Pai. Amém? Porque o Pai teu é o mesmo que o meu. Por isso Ele demanda de nós, a mim e a ti. Diz, para não suceder que depois de teres comido e estás farto, de teres edificado boas casas, de teres feito boas obras, de tudo, e habitares nelas, e depois se multiplicarem as tuas vacas, as tuas ovelhas, aumentar a prata e o ouro, quando tens, se orgulheça. Aqui nesta diz em soberbeça, eu gosto muito da versão espanhola que diz, e já compartilho, se enorgulheça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Jamais nos podemos esquecer, e isso é uma ferramenta para que mantemos e permaneçamos firmes e nos anima a dar fruto na salvação. Não se ensurbeça o teu coração, não se ensurbeça o meu coração, mais ainda, porque já temos um coração que já é orgulhoso, quanto mais ainda nós encher-nos de orgulho, é quando um começa a crer-se que é autossuficiente e a confiar em si mesmo. Sabes, a chamada cultura da própria exaltação. Muitos caem na cultura da comiseração nos cristãos. Os filhos de Deus começam, coitadinho de mim, da minha família, ninguém me quer, ninguém me ajuda, há outros que vivem melhor que eu, outros que cheguem à frente, na igreja, no lugar, no ministério, no outro lado, sabes, sempre. Só a mim me passa. Uns é a cultura da comiseração. Há outros que são a da exaltação. Eu sei que faço parte destes dois grupos, mas espero que cada dia faça menos. Para isso é negar-se a mim mesmo e morrer cada dia. Não me exclui do grupo da comiseração, nem me exclui do grupo da exaltação. Dos que também pensam que isto não anda para a frente, que a igreja não tira para a frente, se não for por nós. O grupo da exaltação escrevi eu que sei, ninguém me ensina nada, não preciso disto para nada, Deus está em todo lado, etc, etc. Eu também penso que Deus está em todo lado. Mas eu sei de onde Deus me plantou. E de onde quer que eu dê fruto. Passe o que passe. E toda a tribulação, e toda a angústia, e tudo o que passe, nada é comparado com aquele exemplo daqueles que diariamente são mortos por não negarem a fé. São assassinados por não negarem a fé. Passamos grande parte da nossa vida focados em nós, vivendo para nós, eu e eu. Ageu. Glória ao Senhor. Amém. Não estou zangado. Não estava incomodado com aquilo que Deus está a falar, ou que me tem falado, não é? Porque Deus não vem para condenar, vem para salvar. Deus não vem para trazer condenação, mas para trazer salvação às nossas vidas. Ageu diz a palavra do Senhor. Aceito uma bíbliazinha, se algum irmão queira me dar de presente. Nada, mas gosto muito desta Bíblia. Não da Bíblia em si, mas no que ela está escrito. Ageu diz a partir do
capítulo 1, a partir do versículo 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai-a, para que dela me agrade e seja glorificado. Para que o Senhor se agrade e seja glorificado. Amém? Trazei madeira, queimai, para que o Senhor seja glorificado. O foco tem de ser Cristo e vivermos conforme as suas ensinanças e não conformados com as nossas próprias concupiscências, nem as deste mundo, pela falta de temor. Romanos 12, versículo 2 diz, não vos conformeis. E ao conformar-nos, desvalorizamos o sacrifício de Cristo na cruz. Desvalorizamos o real valor do sangue derramado naquela cruz. Sangue precioso que nos fez livres para sempre e filhos para a eternidade. Aleluia! O sangue de Cristo nos limpou, o sangue de Cristo nos deu uma nova vida e o Espírito Santo nos vivifica. Amém? O Evangelho é prático, mas não é um Evangelho barato. Há por aí muito Evangelho barato. Nós queremos um Evangelho prático e simples, mas não um Evangelho barato. O Evangelho é simples e prático. Vivê-lo não é difícil, é uma decisão pessoal. Ou vivemos conforme a vontade de Deus, ou vivemos segundo a nossa própria vontade. Paulo nos exorta lá em Romanos, não é? Que, para não estar depois ler em casa, Romanos 12, 1 e 2, Paulo nos exorta, o apóstolo Paulo nos exorta, não vos amoldeis ao mundo, nem te contamines com as loucuras deste mundo e deste século. Isto somente porque o mundo tem um sistema de valores, irmão. Este mundo tem um sistema de valores que não vão, que chocam com os valores de Cristo. Isto somente porque o mundo tem um sistema de valores e de vida incompatíveis com a maneira de viver. Por isso há muita gente. Não é que se vaiam derramar. Não é que se vaiam das igrejas ou do corpo do Messias. Como muitos dizem, e o Senhor está em todo lado. É que se deixem perverter por os, como se chama, para as luzes deste mundo, pelos chamados deste mundo. O importante não é de onde estamos, mas a quem servimos. Somente porque o mundo tem um sistema de valores incompatíveis com a maneira de viver e com o plano de Deus que tem para as nossas vidas. O mundo quer-nos adormecidos, nublados. Adormecidos é estar estagnados, nublados é estar cegos. Eles querem que as pessoas estejam, até os filhos de Deus, estejam com a vista enublada. Não? Com a vista enublada, estás a ver? Tudo parece, quando se vê uma coisinha de nada, parece luz. Às vezes não tiveram os olhos enublados. A mim já me passou caramelas, que às vezes não lavo com os olhos. E tudo aquilo que eu consigo ver é agradável, não é? Mesmo que seja um bocadinho nada, agradável. Mas nem tudo o que é agradável ao nosso olho é agradável ao Senhor. Se queremos conhecer a viver na vontade de Deus, haverá que fazer sacrifícios, submeter-nos a eles e caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus é voltar as costas ao mundo. Voltar as costas ao mundo, claro. E não viver segundo as promessas deste mundo. Voltar as costas a este mundo não quer dizer que sejamos indiferentes às pessoas que vivem neste mundo. Que padecem, sofrem violência. Escrevi aqui segundo aquilo que me vinha à mente. Voltar as costas a este mundo não quer dizer que sejamos indiferentes às pessoas que vivem neste mundo. Nada disso. Ao contrário. Jesus Cristo veio para aqueles que padecem, para aqueles que eram doentes, para aqueles que sofrem, para os maus tratados. Voltar as costas não é o mundo e dizer, olha,
eu já tenho um cargo, ou já estou bem na vida dentro do cabo, que se apanha. Não, voltar as costas ao mundo é não viver segundo as concupiscências deste mundo e os valores deste mundo. Voltar as costas ao mundo não significa que é voltar as costas às pessoas. Eu escrevi, voltar as costas deste mundo não quer dizer que sejamos indiferentes às pessoas, nem muito menos. Ao contrário, que Jesus Cristo não era indiferente. E continua, como dizia o pastor Vítor, não se vê, mas Ele está aqui. Amém? Quantos creem que Ele está aqui? Glória a Deus, muito poucos. Mas não o digas para mim, porque eu não vou julgar se Ele está ou não está. O Senhor saberá em cada um está. Principalmente, não devemos voltar as costas às pessoas que vivem neste mundo, principalmente as que sofrem com as desigualdades, as injustiças deste mundo, os maus tratos, a violência. Mas sabes, punha aqui a ver se eu consigo encaixar isto. Para esses não somente fazemos as nossas orações. Há um evangelho, não é? Fulano está passando mal. Não sei o que ouvi dizer. Sabes? Vamos orar por ele. Fechem os olhos, vamos orar e não sei o que, já oramos, não? E claro que devemos orar. Devemos fechar os nossos olhos e orar. Vamos orar por não sei quem que está, por alguém, não. O Evangelho é ação. Não somente temos que orar com as nossas orações sinceras e religiosas, mas para compartilharmos com Ele as nossas vidas. Esse é o Evangelho que eu conheço. Esse é o Evangelho que eu gostaria de viver a 100%. Reconheço que não consigo. Mas isso não impede que cada dia nós busquemos viver para agradar ao Senhor. Amém? As nossas orações não chegam, como eu dizia, algumas verdadeiramente sinceras, outras somente religiosas, mas devemos compartilhar com aqueles, como diz, sofrer com aqueles que sofrem, rir com aqueles que rir, dar de comer a quem tem fome e não só preocuparmos em estarmos bem. Não podemos viver o Evangelho dos irmãos, fechem os olhos, inclina o teu rosto, ora e repete comigo uma bonita oração. Claro que o Senhor saberá se vai conceder ou não as petições do nosso coração. E devemos de orar, e devemos estar reunidos em oração. Eu já optei, muitas vezes quando falo antigamente, quando eu tinha uma situação com alguém, ao final, vamos orar por ti. Não quero dizer que ainda não continuo a fazer, mas eu espero e quero orar e que seja o Senhor a fazer alguma coisa na vida. A nós, filhos de Deus, para terminar, diz a palavra do Senhor, diz aquilo que Deus falava, nós, filhos de Deus, somos chamados a viver um evangelho de compromisso, comprometidos com Cristo. E agora, repetindo um pouco aquilo que realmente já comecei ao princípio, que li num artigo que diz que cerca de 60 mil cristãos morrem, são mortos. Devíamos meditar nisto no mundo por ano. Vítimas de ódio, de violência, de fanatismo, que não reconhecem esse fanatismo religioso, porque somente que não se reconheça que não há outro Deus a não ser Jesus Cristo, são mortos e assassinados. Para mim, esses são verdadeiros mártires. Nós, na igreja, no ministério, somos um privilegiado. Poder servir ao Senhor, ser utilizado, e isso devia de ser sempre causa de gozo, de alegria, e que muitas vezes não conseguimos. Mas se meditarmos e pensarmos, e se nos compararmos com aqueles que padecem, sabes, eu em 20 e tal anos que vivo aqui, nunca vi ninguém morrer de fome, nunca vi ninguém passar fome, nunca vi ninguém deixar de ter mais do que o essencial. Portanto, acho que vivemos uma vida que, glória a Deus por ela, mas de certa maneira demasiado cómoda. E nós que vivemos, escrevia, não é? Vivemos comodamente, que assim que alguma coisita não nos vai conforme a nossa vontade, cai o Carmo e a Trindade. Rapidamente nos queixamos, murmuramos, voltamos as costas ao Deus, ao ministério, à igreja, aos irmãos.
pergunto, verdadeiramente padecemos assim tanto? Padecemos assim tanto? Se somos uns privilegiados de poder servir ao Senhor. É um privilégio. E mal passa qualquer coisa, voltamos as costas, murmuramos, nunca estamos contentes. Se nos dizem que não, então, caio cá meio tindado. Possivelmente, alguns que estão vendo e ouvindo, e aqui não gostarão daquilo que Deus pôs no meu coração para falar. Eu também não gosto. Me sinto incomodado, porque faço parte desse grupo. Do grupo que realmente também espero que Deus vai continuando a tratar na minha vida, mas é importante, como diz lá em 2 Coríntios 11, nos examinemos a nós próprios e que nos venhamos edificando. O que eu, nesta manhã, da parte do Senhor, quero é que realmente nós nos demos conta o tão privilegiados que somos de poder estar servindo ao Senhor. O privilegiado que somos de verdadeiramente, o Senhor não nos deixa que falte de nada. Mas trabalhamos. Claro. Mas há gente que trabalha, está aí a irmã Rosa, outros. Esta semana chamou uma senhora que trabalha, está na casa de outra, está a dormir no chão e trabalha todos os dias. E tem um ordenado mínimo e trabalha todos os dias. Nós que vivemos comodamente, há aqui alguém que não vive comodamente? Eu vivo comodamente. Eu vivo comodamente. Comodamente não quer dizer acomodado. Eu vivo comodamente. Se é bom, se é mau. Comparado com tantos. Por isso é que a minha queixa cada vez é menos. E essa deve ser a nossa queixa. Ser menor cada dia. Padecemos, estamos doentes. Olha, eu agora nem consigo levantar este braço há um mês. A minha irmã não conhece a Jesus e também não consegue levantar o braço. Eu padeço mais que ela por Cristo porque... Não. Olha, isto é consequência da idade, não é? Se queremos comparar-nos, queixar-nos, comparemos com estes exemplos que verdadeiramente morrem com a sua vida pela causa de Cristo. Ocupemos e não nos distraiamos. Ocupemos de viver com Cristo, dando frutos de salvação. Usemos o regalo, o presente, esse presente da vida eterna para dar a glória ao Senhor, servindo ao Senhor com as nossas vidas. Amém? Marcos 16, 15 para terminar. Alguns dirão, claro, ele levantou o braço porque é pastor e então ele é o chefe disto tudo. Sabes, nunca me creio o chefe disto tudo e cada dia sei que tenho que ganhar com o suor da minha testa. Desde 11 de novembro de 1993. Cometido muitos erros, muitos falhos, como todos, mas eu sei que quem abençoa a minha vida é o Senhor. E a tua também. E nós temos que cada dia aplicar aos nossos caminhos. E realmente é uma decisão. Mas devemos dar frutos da salvação e depois o agricultor também come dos frutos. Mas não podemos querer é comer dos frutos dos outros. Temos que comer daquilo que semeamos e cultivamos. E disse-lhes o Senhor em Marcos 16:15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E estes sinais hão de seguir os que creem em meu nome: expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera não os fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Nós temos uma tarefa muito grande. Sim, temos que cuidar da nossa família. Não podemos descuidar. Temos de cuidar de nós, não nos podemos descuidar. Sabes, mas nós não fomos chamados a cuidar de nós, porque o Senhor cuida de nós. Devemos sim, como filhos de Deus, estar ao serviço, como um bom soldado, disposto a morrer. E o pastor Luís diz algo que eu gosto de ouvir, não é? Olha, quando algum se compare com Cristo. E eu também digo, quando algum se compara, ou quando nos comparemos, nos acordemos dos irmãos que são mortos. Não mortos, como se diz, para ressuscitar para uma nova vida. São mortos que pagam com o preço da sua própria vida o não negar a Cristo e a servir a Cristo. Então isso nos anima. E quando nós começamos a pôr na balança, verdadeiramente, Deus cuida demasiado de nós. Demasiado. Porque quando alguma coisa nos falta, ai amigo, como dizem os nossos irmãos espanhóis, ai amigo. Não sei se era palavra para esta igreja, eu sei que foi palavra que Deus trouxe à minha vida para transmitir e edificar a igreja. E para que meditemos. Medita na palavra de Deus. Medita naquilo que os servos de Deus falam. E seguramente que a glória será para Cristo. E tudo o que eu faço e tudo o que nós fazemos, ao final, não vale para nada. Mas o Senhor se agrada dos frutos que demos quando somos salvos. Amém? Chamava o grupo para poder subir, colocar-nos em pé. Depois o pastor Vítor vai proceder à Santa Ceia, que realmente nos meditemos, não é? Daquilo que a quem estamos. A quem estamos de se aplicar em nossa vida, Marcos 8, 34 e 35, que essa deve ser palavra rémar para a nossa vida. Negar-nos, sujeitar-nos, morrer para Cristo e cada dia lembrarmos do privilégio que temos. Senhor, somente este privilégio, como se ouvia esta manhã, de estar aqui neste lugar vivos e poder juntos, como igreja, em liberdade, celebrar-te a ti, Cristo, celebrar-te, Senhor, e celebrar cada dia a tão preciosa salvação. Mas não queremos só ficar pela preciosa salvação, queremos servir-te cada dia, Senhor. Senhor, utiliza-nos, Senhor, na extensão do teu reino, Senhor. Limpa, Senhor, a nossa vida, o nosso interior. Senhor, retira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, e faz-nos, Senhor, a tua imagem e semelhança, Senhor. Que resplandeça a luz, Senhor. A tua luz é nós, Senhor. Temos que ser, Senhor. Tu queres que sejamos luz e sal neste mundo, Senhor. Por isso temos deveres e obrigações, Senhor. Obedecer-te. Viver para ti, Senhor. Com tão preciosa, Senhor, dávida, Senhor, que tu nos deste. Tão precioso presente, Senhor. Que é ter o privilégio que nesta manhã, Senhor, estar vivo, Senhor. E não estar a ser perseguido. Podemos ser caluniados, podemos ser difamados, podemos ser tanta coisa. Mas, Senhor, comparado com aqueles que morrem e são assassinados diariamente, é um privilégio ser vituperado para ti, Senhor. Chamados loucos, bendita loucura, aqueles que te servimos, Deus,
e que temos como estandarte da nossa vida. Graças, Jesus Cristo. Abençoa a tua palavra, Senhor. Senhor, que essa seja uma palavra, Senhor, que desperte, Senhor, em nós, Senhor. Que nos avive, Senhor. Que avive principalmente na minha vida, Senhor. Na vida dos meus irmãos, Deus. Que cada dia, Senhor, estejamos mais e mais, Senhor, entregues para fazer a tua vontade. E em cada coisa que façamos e recebamos, lembremos-nos que ela é proveniente de Ti. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.